Esse capítulo começa com o nosso prota gritando: Entenda, senhor, esse lugar vai ser destruído. Se não me escutar meu aviso para que possamos todos sair daqui, todos vão morrer. E o ancião fala: Você mandou que o He-Man e o Shin nos dar essa notícia? Mas como a garotinha da família Ie disse, que provas você tem? Nosso prota irritado fala: Se você acredita em mim, vamos logo sair daqui. Se não acredita, não tem nada que eu possa fazer. O ancião sem jeito fecha seus olhos falando: Bem, você falando assim deixa ainda mais difícil de acreditar e que isso não tem a ver com outras intenções. E nosso prota fala: Senhor, só precisa acreditar. Porque eu usaria esse tipo de desculpa para poder encontrar uma forma de poder escapar? Ele grita falando: Desde o começo não era sua intenção sair daqui? Deixando nosso prota sombrio que sorri falando: Hehehe. Isso realmente não é meu plano. Se eu realmente quisesse sair daqui, não preciso contar para ninguém. Não somos crianças, me parece que a tão chamada idade da sabedoria está atrapalhando na hora de tomar decisões, fazendo o ancião da família Yang entrar na conversa falando: Imprudente! Você não tem classificações para ensinar esse velho mestre. Não importa se isso é verdade ou não. Você disse que recebeu esse aviso da empregada da sedutora rainha do mal, certo? E nosso prota diz: Correto. E o outro ancião fala: Ridículo! Uma criança das 8 grandes famílias tendo conexões com um dos 6 reis do mal. Esse crime é imperdoável. Porque a rainha sedutora do mal te enviaria mensagem? Por que isso? Como podemos acreditar nas palavras dela? Sua história está muito mal contada. Você acha que pode facilmente enganar esses velhos mestres? E vemos Ie Shinro falando: Yang Kai, seja obediente e se renda. Nessa hora alguém põe a mão em seu ombro. Era o velhote lá da seita da solidão falando: Você precisa de alguma ajuda com isso? Nosso prota fala: Não precisa se preocupar, senhor. É apenas... Mas nessa hora ele é impedido com o barulho de sua águia dourada chegando, e então ele fica em pânico junto com o velhote. O velhote questiona: Eles chegaram? E nosso prota sombrio fala: Já é tarde demais. Os inimigos chegaram aqui, deixando o figurante lá da família Kang em pânico questionando: Jovem senhorita Ye, não estou gostando disso? E ela bufando falando: Que mentirinha ridícula. Nosso prota grita: Bilu, você não disse que eles chegariam só durante a noite? E ela sem graça fala: Bem, era pra ser. Na velocidade que a Terra Sagrada está marchando, eles deveriam chegar na Cidade da Guerra apenas no final da noite. E nosso prota grita: Então por que eles estão a 100 milhas de distância? E ela também grita sem graça falando: Mesmo que você me pergunte como eu vou saber? Nosso prota com raiva fica sombrio pensando: Agora é tarde demais para conseguirmos sair daqui. E Ie Shinro fala: Que performance incrível! Está realmente muito realista. Você ainda quer... Só que nessa hora, o figurante ao seu lado fala: Jovem senhorita Ie, chamando a atenção dela, que fica sombrio quando ela e os anciões olham para o lado falando: Eles realmente vieram. Um exército grandioso estava destruindo tudo em seu caminho, chegando à Cidade da Guerra. Totalmente assustado, a garotinha fala: Ei, é o Rei Relâmpago Sombrio! E cochichando ela fala: Yang Kai, eu preciso ir. Se um deles me ver aqui vai ser muito difícil para a rainha explicar. Nessa hora ela desaparece e a loirinha questiona: Yang Kai, o que devemos fazer? Ele olha para os figurantes com raiva e então questiona: Agora vocês acreditam em mim? Deixando a garota sem graça murmurando: Eu? E o ancião falando: isso é... O ancião da família Yang nem espera o ancião falar, falando: Não podemos deixar que o inimigo chegue mais perto. Pessoal, vamos interceptar eles! E partem para a batalha, chamando a atenção dos outros anciões. Nosso prota estava sombrio encarando eles. O outro ancião também do alto olha para o garoto e então fala: Garotinha da família Ye, as coisas por aqui é agora sua responsabilidade. Não importa como você vai fazer isso, mas precisa manter todos seguros e levar-o até a capital central. Nessa hora, vemos alguém chegando em uma rápida velocidade. Era os reis do mal montado numa espécie de besta do mal. Vendo vários olhos, nosso prota fala: É a aranha-mãe! Por que ela também está aqui? A garotinha do outro mundo lá fala: realmente existe uma besta como essa aqui. É a primeira vez que vejo uma tão forte. No entanto, é uma pena, mas sem o lago da transformação bestial, ela nunca vai ser capaz de assumir a forma humana. Nosso prota questiona: Tesoureiro Meng, o que você acha? E o velho fica sem palavras por um momento, e então diz: A situação não é muito boa. Os anciões das 8 grandes famílias que estão acima da alma nascente são muito fracos e não têm nenhum grande conhecimento. Com toda certeza, vão todos morrer. Nosso prota em pânico questiona: Tesoureiro Meng, então isso significa que você conhece uma maneira de sairmos dessa situação? Ele fala: Por que você tem tanta certeza que eu conheço uma maneira de sairmos disso? E nosso prota falando: Bem,
Eu aprendi muito com você. Se realmente não tivesse como resolver essa situação, você não estaria agindo de forma tão calma. Abaixando sua cabeça, o velho fala: Bem, isso é. Se você escolher sair daqui agora, apenas 10% de todos que estão na sua mansão vão sobreviver, deixando todos os figurantes em pânico e o gordinho segurando sua cabeça. Nosso prota resoluto fala: Eu quero que todos que estão aqui sobrevivam. O tesoureiro Meng diz que já esperava por isso. As pessoas que já chegaram do território do mal devem ser os batedores, mas ele sabe que o resto do exército deve chegar logo. Além disso, o rei Relâmpago Sombrio trouxe muitas bestas junto com ele. Então ele fala: Por hora devemos voltar para a mansão, e nosso prota questiona: Voltar? Para onde? E ele fala: Oxe, voltar para sua mansão, ué. Nosso prota fala: Entendido. O ancião que veio pegar seu artefato questiona: Senhor Lee, o que devemos fazer? E o velho estava em silêncio, olhando falando: Por hora devemos ficar junto com eles. Se a situação piorar, esse velho mestre vai pegar desse pirralho e sair daqui. O resto de vocês terá que encontrar o próprio caminho para sair daqui. E o cara ao seu lado fala: Entendido. A garota da família fala: Todo mundo se prepare para sairmos daqui. Alguém vai logo informar o segundo jovem Lorde e o Lorde mais velho. E se virando percebe que nosso prota não estava do lado dela e fala: Yang Kai, vou precisar recrutar os seus aliados para ajudar também. Nosso prota olha para ela com uma cara de merda sombrio. Ela fala: Nessa situação que estamos, espero que considere todo o cenário. Vamos esquecer o ódio que temos entre nós até conseguirmos sair dessa situação, beleza? E nosso prota se vira falando: Não vou te ajudar. Se você quer retornar para a capital central, faça isso sozinha. E ela em choque grita: Yang Kai, por que você age sempre tão egoísta? Você vai morrer se não vier com nós. Mesmo que você não se importe se morrer ou viver, ao menos pense sobre seus aliados. E nosso prota, entrando em sua mansão, fala: Os assuntos da minha mansão não é algo que você precisa se preocupar. Você deveria estar preocupada com seus aliados primeiro. Os 7 anciões não vão conseguir aguentar por muito tempo. Se não sair daqui logo, você nunca vai conseguir voltar para a capital central. E então vemos ele batendo a porta de sua mansão, deixando ela sombria falando: Os inimigos estão em apenas 3 pessoas. Com os 7 anciões das 8 grandes famílias, não tem como eles não conseguirem pará-los. O carinha fala: E Shinro, o pequeno jovem lorde disse faz sentido, é melhor sairmos daqui logo. E ela irritada fala: Yang Kai, espero que não morra muito rápido. Apenas espere, quando tudo isso terminar, pode ter certeza que eu vou resolver isso com você. Já dentro da mansão do nosso prota, vemos seu primo questionando: O que vamos fazer agora? E ele olhando para o tesoureiro Meng, esperando por respostas. Vendo todo mundo reunido, o velho fala: Não se preocupe, com esse velho mestre por aqui, temos uma forma de resolver essa crise. Tudo o que vocês precisam fazer agora é não sair de dentro da mansão. Enquanto estiver dentro das mulheres, vão estar seguros. Então acreditem no que estou dizendo e não me deixem preocupados. E nosso prota ouvindo isso fala: tudo bem, assim como ele disse, todo mundo pode voltar a fazer o que estava fazendo antes. Aquele velhote da seita do Mar Sem Fim lá fala: Amigo, você realmente tem algum tipo de habilidade? Agora não é hora para ser irresponsável. E vemos o capirotinho olhando para ele sem palavras e o tesoureiro Meng sorrindo, hehehe. O capirotinho sem graça questiona: ele realmente pode? Nosso prota fala que o He-Meng arrume um lugar para os senhores que vieram da ilha sem fim ficarem. E ela fala sim, e pede para que eles a sigam. E o velhote fala: vocês podem ir na frente. Esse velho mestre vai ficar um pouco mais aqui com o jovem mestre Yang. E ela fala: isso é... E nosso prota fala: tá tudo bem, tá tudo bem. Nessa hora, grandes explosões ocorrem, sinalizando o começo da batalha, e nosso prota com raiva fala: parece que a batalha de vida ou morte entre os anciões contra os reis do mal começou. Percebendo algo, nosso prota fica em pânico olhando para cima, e Ling Taishu também. Ele rapidamente parte para cima de uma casa, começa a canalizar energia divina e pensa: tem mais reis do mal. Alguém chega atrás dele falando: o rei do profundo fantasma e o rei venenoso. Era Ling Taishu, que chega falando: eles estão indo para o lugar onde estão reunidos o pessoal das 7 famílias. Nosso prota questiona: o quê? Vou ir dar uma olhada. Ele pousa no chão falando: meus irmãos estão em perigo, vou lá salvá-los, não importa como. E o velhote olhando para ele pensa: esse pirralho. Ling Taishu também chega falando: eu vou com você. O capirotinho fala que o servo dele também irá, e Tu Feng fala que eles seguirão o jovem lorde. O tesoureiro Meng fala: eu não vou, deixando o velhote ao seu lado totalmente em pânico, que grita: vocês todos ficaram loucos! Nosso prota sorrindo fala: Senhor Lee, é melhor você ficar aqui e descansar. E ele irritado aponta falando: não tem como esse velho mestre fazer isso, vou ir junto com você.
deixando nosso prota sem graça que fala, estava com medo de que o senhor falaria isso. Mas como esse é o caso, o senhor pode fazer como achar melhor, e ele fala, ótimo. Nosso prata se vira falando, capiroto velho, você fica aqui, e ele grita em pânico, jovem mestre! Nosso prota chega perto dele, colocando a mão em seu ombro, falando, nesse momento é mais importante que você recupere os seus poderes, e ele fala, então o jovem mestre precisa ter muito cuidado. Arrumando sua braçadeira, nosso prota fala, não se preocupe, não haverá perigo, com seu grupo atrás dele e fala, vamos, e todos partem de sua mansão e vemos a batalha começando na cidade da guerra. Em outro lugar, vemos vários figurantes andando. Eram subordinados das 7 grandes famílias e um deles fala, jovem senhorita Ye, todos chegaram e estão prontos para partir. Sorrindo ela fala, ótimo, vamos indo, é melhor que todos fiquem juntos e vemos o segundo jovem lord e o lord mais velho em seus cavalos. Ela fala, jovem lord mais velho, segundo jovem lord, chamando a atenção deles, e o mais velho fala, onde está o meu nono irmão, deixando ela sem graça. Ela fala que seu irmão recusou reunir forças com eles e decidiu ficar em sua mansão. Como ele estava tão determinado em morrer, nada do que eu disse foi capaz de convencê-lo, e o segundo jovem lord fica sem palavras, e o mais velho fala, já que o nono irmão escolheu ficar, ele deve ter planejado alguma coisa. Acredito que seja melhor nos unirmos a ele no lugar de voltar correndo para a capital central, deixando a garota sem palavras que fala, jovem lord mais velho, como devo dizer, você não está sendo muito tímido? E o carinha ao seu lado fala, jovem lord mais velho, os 7 grandes anciões das 8 grandes famílias já foram interceptar o inimigo para nos dar uma oportunidade de recuar. O mais velho fala que se eles têm poder para derrotar o inimigo, então não importa se ficaremos ou não. Mas se eles perderem, não vamos conseguir voltar, então será uma pena, mas seremos mortos, assustando o figurante. Sem graça ele fala, impossível, nosso lado tem 7 pessoas acima da alma nascente. E a garota fala, tem razão. Nessa hora, enquanto conversamos, vemos um ataque vindo em direção ao Lorde mais velho e seu guarda de sangue o salva falando, jovem Lorde, tenha cuidado! O segundo irmão chama por ele e a garota fala, jovem lord mais velho, totalmente em pânico. O guarda de sangue fala, jovem lord, você está bem? E ele, não sei se ferido ou assustado, fala, está tudo bem. O segundo chega, irmão, consegue se levantar? O ajudando. Nessa hora vemos que 2 figurantes chegou. Vemos o rei do veneno lá falando, hahaha, e a garota em pânico aponta para ele questionando, quem são vocês? Ele fala, parece que não são capazes de nos reconhecer. As 8 grandes famílias estão em decadência e o rei fantasma do Improfundo bufa falando, as 8 grandes famílias são apenas títulos que eles mesmos escolheram e começaram a se chamar. Só sabem se vangloriar e contar bobagens. Rei Venenoso, nós temos nossas próprias formas de matar, então por que não fazemos uma pequena competição para ver quem é o melhor? Tem muitas pessoas aqui. Aquele que matar o maior número será o vencedor e vemos os figurantes lá embaixo em pânico. O rei do veneno fala, ótimo, gostei de sua ideia. E a garota em pânico fala, é o rei do profundo em fantasma e o rei venenoso. Os guardas de sangue protegendo o lorde mais velho fala, se espalhem! E o rei fantasma lá fala, acham que vão conseguir escapar? E lança sua técnica maligna nos figurantes que gritavam muito abaixo com toda essa destruição. Um deles fala, usem suas habilidades da alma para proteger do ataque. Mas nessa hora, um dos ataques de caveira passa por seu corpo. Ele passa a mão no corpo para ver se estava bem, só que nessa hora seu olho fica vermelho e ele começa a gritar muito e vemos atrás que isso estava acontecendo com vários figurantes que estavam lutando entre si. Uma grande destruição começa naquele local na cidade da guerra, quando todos os figurantes já estavam possuídos por esse ataque do mal, atacando uns aos outros e se matando. Os guerreiros de sangue gritam, precisamos nos separar dessas pessoas! E o rei venenoso começa a rir muito jogando seu ataque venenoso nos figurantes que gritam, tome cuidado com o veneno! Nessa hora, imersos nesse veneno, vemos eles tossindo, mas já era tarde demais. Enquanto eles gritavam, ah, salve-me! Vemos que só sobrou seus esqueletos, véi. O figurante de preto lá em pânico grita, jovem senhorita, precisamos sair daqui! E vemos o rei venenoso falando, aqueles pirralhos ali parecem ser um pouco especiais. Eles estão bem vestidos e parecem ter um alto status. E o rei do Improfundo fala, eles provavelmente devem ser descendentes das 8 grandes famílias. Nessa hora vemos a garota sendo amarrada por energia púrpura e os outros 2 figurantes ao seu lado também. Um deles questiona, o que está acontecendo? O outro grita, minhas mãos estão presas. E vemos o rei venenoso estalando os dedos e eles sendo levitados à sua frente.
Ele questiona, vocês são descendentes das 8 grandes famílias? E os 3 o encaram sem palavras. Nessa hora, uma força puxa a garota que grita e o cara ao seu lado grita, jovem senhorita Rie! Ela geme quando o Rei Venenoso segura seu pescoço com força e então, brincando com ela, ele fala, responda a minha pergunta, mas vemos ela chorando sem palavras. Ele faz um ferimento em seu rosto com veneno que geme muito de dor. Sorrindo ele fala, hehe, não vai me responder? Então você pode se tornar um fantasminha para o Rei Profundo em fantasma. Ele adora garotinhas com pele e carne macia, fazendo ela gritar, não! Nessa hora, assustando os descendentes da família Kang lá, eu não me lembro direito, vemos uma explosão de sangue quando o outro figurante foi morto e ele grita muito em pânico. O Rei Venenoso fala, como vocês não são descendentes, não vejo necessidade de deixá-los vivos, e vemos a garota banhada em sangue. Ela fica em pânico sem palavras, e o carinha fala, eu sou um descendente da família Kang, eu sou o herdeiro da família Kang! O Rei Fantasma do Im Profundo fala, Rei Venenoso, é melhor não matá-los agora. Eles podem ter alguma utilidade depois quando formos atacar a capital central. E o Rei Fantasma se divertindo fala, garotinha, por causa de sua resposta errada, o seu amiguinho morreu. E o outro fala, esses 4 devem ser guerreiros de sangue da família Yang, apontando para baixo quando vemos os guerreiros de sangue protegendo os 2 irmãos. Se divertindo ele fala, então esses 2 pirralhos são descendentes da família Yang e parte para o ataque falando, esses 2 são meus! Nessa hora, quando ele estava frente a frente com os guerreiros de sangue, um deles para a frente falando, jovens lords, fujam daqui! E vemos o Rei Venenoso já atacando também, sorrindo muito, e o ataque dele acerta os 4 em cheio que gemem de dor falando, jovens lords, corram! Instantaneamente, o Rei Fantasma do Im Profundo aparece na frente dos 2, só que nessa hora vemos uma pétala de lótus. E adivinha, essa pequena pétala se transforma em várias outras até se formar uma lótus completa e explodir na cara do figurante que voa longe. Nessa hora, enquanto o figurante era jogado para longe, vemos nosso prota sério chegando no campo de batalha e seu irmão gritando, nono irmão! O Rei Venenoso prepara seu ataque falando, que, vem aqui e aceite a sua morte. Mas vemos os 2 velhos chegando para proteger nosso prota do ataque dele. O Rei Venenoso, depois do ataque, se une com seu parceiro, mas vemos que Ling e Taishu não deu tempo para eles respirar e já estava partindo para o ataque. Ele grita, tente se defender disso, atacando em cheio o Rei Fantasma do Im Profundo, respira fundo e nessa hora explode em energia como se tivesse literalmente se transformando em Super Saiyajin, fazendo o Rei Fantasma do Im Profundo sorrir falando, nada mal mesmo, que. Nunca imaginei que teria alguém que conseguisse aguentar tanto tempo contra mim. E Ling Taishu ouvindo isso fala, nem eu, enquanto coçava sua barba. Nessa hora ele percebe um ataque vindo, se reveste de energia para proteger do veneno do Rei Fantasma. E vemos o outro velhote das Ilhas Sem Fim também fugindo do ataque. O Rei Venenoso fala, que, você vai ficar só desviando? E vemos os 2 entrando em uma batalha e ele bufando, então vou atacar. Vemos o velhote fazendo um ataque que criou 7 esferas de energia e o Rei Fantasma fugindo dele correndo, falando hehehehe, seus ataques não vão funcionar comigo, vou desviar de tudo, deixando o velhote irritado. Tu Feng fala, jovem lord, não podemos ficar aqui por muito tempo, precisamos recuar. E o mais velho fala, nono irmão. Nosso prota olhando a batalha fala, vão, recuem primeiro. Só que nessa hora, vemos que algo chamou a atenção do nosso prota e ele sombrio fica procurando por algo balançando sua cabeça. Esse capítulo começa mostrando os velhotes teimoso tudo morto lá e descobrimos por que nosso prota estava olhando para cada lado antes. Ele estava procurando por eles e bufa falando, são os anciões das 8 grandes famílias. Alguém grita, Yang Kai, chamando a atenção dele. Ele olha para o lado e vê alguém gritando, Yang Kai, me salve! Era o figurante lá e a senhorita Rie. E nosso prota só olha para ela sem graça, sem palavras. Vemos o ancião da Ilha Sem Fim desviando do ataque do Rei Venenoso por pouco. E então, irritado, ele grita, jovem mestre Yang, precisamos sair daqui. Chamando a atenção do nosso prota, que grita, recuar! A garota presa lá como refém grita, Yang Kai, totalmente em pânico. E nosso prota só olha para ela bufando, se vira dando as costas falando, vamos, deixando ela totalmente perdida. O mestre dele e o ancião da Ilha Sem Fim olham um para o outro e então usam uma habilidade em conjunto que cria uma enorme explosão de clarão assustando o Rei Venenoso
enquanto o Rei Fantasma do Improfundo sorria falando, haha, do que adianta fugir? Vemos que os dois velhotes conseguiram fugir. O Rei Venenoso estala a língua falando, eles conseguiram fugir? E o Rei Fantasma fala que mesmo que tenham conseguido fugir, não vão conseguir se esconder. Logo, logo o seu Lorde vai chegar e estalando seus dedos, ele traz a garotinha para perto dele. O Rei Venenoso fala, essa garotinha parece ser odiado por aquele pirralho. Garotinha, você acha que se eu não tivesse interferido, aquele garotinho teria te salvado? Deixando ela em pânico sem palavras. Sombria ela fala, ele é o tipo de pessoa que se vinga por qualquer coisa, além de ter uma personalidade cruel e egoísta. É claro que ele não se importa se alguém vai morrer ou não. Rapidamente, vemos que toda a cidade estava coberta com cheiro de sangue e as construções destruídas. Na mansão do nosso prota, alguém gritava, o jovem Lorde retornou, cuidem de suas feridas. Dentro da mansão de Yang Kai, ainda estava tudo seguro. Nosso prota vê todo mundo chegando enquanto eles corriam para pegar algumas pílulas do salão medicinal. Enquanto nosso prota caminhava para dentro de sua mansão, vemos uma estrela cadente caindo como um meteoro e causando uma enorme comoção em seu pátio. Ele vê uma sombra no chão assustado e quando olha, era um dos grandes anciões. O velho fala, a força dos grandes reis demoníacos faz de sua reputação, e vemos o gordinho caindo de joelhos. Nosso prota chega gritando, ancião Ruo! Ele fala, pirralho da família Yang, se você conseguir escapar dessa calamidade, então vá o mais longe que puder. Quando seu poder alcançar o auge desse mundo, tenha certeza de voltar e buscar vingança por esse velho, deixando nosso prota sem palavras porque ele faria isso. Nosso prota fala, senhor, após tudo o que aconteceu durante a competição da herança, não me importa o que aconteça com as 8 grandes famílias. E o velho olha pra ele questionando, você realmente é tão rancoroso e de coração frio? Não, você tem razão, tudo que as 8 grandes famílias fizeram contra você... Bem, esqueça, você deve fugir logo daqui, só não sei se ainda temos tempo suficiente. O gordinho chega gritando, ancião Ru, você não pode morrer! E nosso prota fala, continue respirando. Ruo Shen, dê pra ele algumas pílulas medicinais e leve até o tesoureiro Meng. O gordinho desesperado fala, por favor aguente firme, ancião, nós vamos salvá-lo. Nosso prota, vendo ele caído no chão, fala que parece que os 7 anciões do Templo do Cero eram realmente os mais fracos, mesmo estando acima da alma nascente. E o Xian fala pro gordinho deixar tudo com ela. Nessa hora vemos nosso prota se concentrando e então ele fala, eles já estão aqui, quando vemos a enorme aranha em cima dele e várias pessoas. Eram os outros reis do mal sorrindo muito. O Rei Fantasma e o Rei Venenoso chega e o carinha com os chifres fala, essas pessoas são interessantes, não estão tentando fugir? Nosso Protoss encarando fala, tesoureiro Meng, está na hora, se você não fizer nada agora, todos nós vamos morrer. E vemos o tesoureiro Meng se concentrando com sua mão e então ele levanta ela com tudo fazendo um selo. Nessa hora de sua mão, vemos um pequeno cubo se expandindo em energia, assustando nosso Prota, quando toda sua mansão é coberta por um retângulo de energia dourada. O cornífero lá fala, uma barreira? Querendo usar uma barreira pequena para me bloquear é um pensamento positivo, mas não vai funcionar, e se prepara para dar um grande golpe, causando uma grande explosão na barreira, e nosso prota vê isso incrédulo. Nessa hora vemos que toda a energia usada no golpe é refletida contra ele, e o cornífero gemia muito. Com raiva ele fala, merda, meu ataque foi refletido, e limpava suas feridas. Enquanto encaravam a barreira, o Rei Fantasma fala, Rei da Força Tirânica, ainda não passou vergonha o suficiente? Vamos logo, você está realmente tentando, destrua logo isso! E apontando o cornífero fala, não diga bobagens, essa barreira é muito estranha, parece que eu não tenho escolha. E então ele pisa em cima dela, se concentra muito, coloca seu pulso em sua superfície, preparando para um super golpe e outra grande explosão ocorre, e a mesma imagem icônica acontece. Ele sai voando quando seu ataque é refletido, assustando o Rei Fantasma. Vendo isso, o Rei Fantasma fala, essa barreira realmente não é comum. E vemos ele voltando com uma estrela cadente gritando, merda, não existe uma barreira que eu não possa destruir. Preparando outro golpe com toda a sua força, o cornífero tava putaço, fi. Quando ele estava prestes a acertar a barreira, vemos o tesoureiro Meng com um sorriso bem largo e então ele cria um buraco para ele passar com tudo, ficando em dúvidas do que aconteceu. Nessa hora o cornífero dissipa seu ataque, quando vemos o Rei Relâmpago desaparecendo e já reaparecendo com ele em sua mão, o salvando. A barreira se fecha e o cornífero fala, maldição, como você ousa brincar assim comigo? Por que você me puxou de volta? Eu tinha conseguido entrar, já ia matar todos eles. E o Rei do Relâmpago fala que era impossível, se ele ficasse preso lá dentro, seria ele quem morreria, fazendo o cornífero ficar sem graça falando, essa barreira é muito resistente, não tem como eu destruir.
E nessa hora em seu lado, vemos o Rei Venenoso preparando sua carapaça, sorrindo muito falando: não existe barreira nesse mundo que possa parar minha névoa venenosa, e vemos ele derramando todo o seu veneno na barreira. Vemos ele enraivecido e o Rei Fantasma em seu lado sem palavras questionando: como vai? Ele fala que a névoa venenosa cobriu completamente, nem por baixo da terra tem alguma abertura. Logo, o Lorde do Capiroto vai chegar e não tem necessidade de perderem tempo ali. Eles podem acabar com todos depois. E por enquanto, eles podem eliminar os lixos restantes enquanto esperam. O Rei Fantasma fala: ótimo, quando o Lorde Capiroto chegar, vai conseguir destruir essa barreira. E vemos o primo do nosso prota lá de dentro sorrindo falando: eles estão indo embora! Chamando a atenção do nosso prota que estava sem palavras. Olhando para o lado ele fala: Tesoureiro Meng, essa barreira é capaz de segurar o Lorde do Mal? E o Tesoureiro Meng sorrindo fala: como se o Lorde do Mal fosse forte, ninguém pode destruir o Palácio Celestial desse velho mestre. Ling Taishu questiona: Palácio Celestial, um nome apropriado, nunca pensei que o Tesoureiro Meng fosse tão confiante. E nosso prota completa: por quanto tempo essa barreira pode ficar ativa? E o Tesoureiro Meng resoluto fala: para sempre, assustando nosso prota que fica até vesgo, fi. A Cidade da Guerra era uma destruição total com corpos e pontos de destruição em todos os locais. Vemos que o Lorde do Mal havia chegado e questionava: nenhum de vocês conseguiu destruir a barreira? O Cornífero fala: Lorde do Mal, essa barreira é diferente. O Rei Venenoso fala que realmente tentaram de tudo e não conseguiram destruir. Talvez só o Lorde do Mal tenha poder para conseguir destruir. E o Lorde do Mal fala que deveria então dar uma olhada. E a Rainha Sedutora fala: sim, vamos lá, Lorde do Mal. Ele pede que todos mostrem o caminho e chegam à frente da mansão do nosso prota. Ele encara a barreira de boa, passa a mão nela e então fala: eu não consigo destruir essa coisa, assustando o Cornífero que questiona: nem mesmo o Lorde do Mal consegue destruir a barreira? E Yang Bai, o Lorde do Mal, fala que não se encontra um artefato como esse nesse mundo. Não é algo que pessoas do seu domínio possam possuir e questiona a quem pertence isso. Vemos o grupinho do nosso prota chegando, enquanto o Cornífero grita irritado: pertence àquele velho com barba branca e grossa, ele é cheio de truques. Assustando Yang Bai que fala: saudações. O Capirotinho sorria muito com sua saudação e vemos nosso prota olhando para ele pensando que um deles herdou os métodos do Lorde do Mal. O outro possui o seu corpo, a fonte de suas forças é a mesma, então existe algum tipo de conexão, mesmo que fraca entre eles. Vemos os dois grupos se encarando e Yang Bai fala: mestre? E Ling Taishu diz: eu não sou seu mestre. E Yang Bai fala que um mestre por um dia é um mestre para a vida toda, não importa se ele está disposto a reconhecer isso ou não. Ele e Yang Bai apenas o conhece como mestre em toda a sua vida. Quando soube que os medos em seu coração tinham sido resolvidos, ficou feliz em saber. Ling Taishu fala que tudo foi culpa do presente que recebeu. Felizmente ele conseguiu transformar todos esses problemas em uma bênção e evoluir. Enquanto nosso prota encarava o Lorde do Mal, vemos o velhote irritado. Yang Bai resoluto fala que o mestre ensinou esse discípulo por muitos anos, então é óbvio que o discípulo daria um presente para o mestre e questiona olhando para nosso prota: você deve ser o novo discípulo, certo? Parando para pensar, é a primeira vez que nos encontramos e nosso prota sorri falando: tio Maciel, já ouvi muito sobre você. E Yang Bai questiona: como está seu pai? E nosso prota agradece a preocupação do tio Maciel e seu pai estava muito bem. Olhando para o lado, Yang Bai fala: fico muito feliz, King Luo? E a Rainha Sedutora fala: sim, meu Lorde. Ele pede para que ela fique monitorando eles e o resto deve ir com ele. E então, fazendo uma reverência, ele fala: se cuida, mestre. Vamos! E então vemos os quatro desaparecendo no instante, deixando apenas a Rainha Sedutora para trás, que após ficar sozinha, bufa, e vemos Bilo chegando ao seu lado chamando sua atenção. Bilo fala: o Lorde do Mal finalmente foi embora, por um momento fiquei preocupada, e encostando na barreira ela fala: então essa é a barreira que nem mesmo o Lorde do Mal pode destruir? Nosso prota fala: Tesoureiro Meng, deixe elas entrarem. E ele questiona: pirralho, você está encantado pela beleza dela? Nosso prota revela que são amigos de muito tempo, ela não vai machucar ninguém. E o Tesoureiro Meng questiona: como que um pirralho como você, mas nem termina suas perguntas. E Ling Taishu fala: como ele está tão confiante, deixe elas entrar. As duas passam pela barreira e dá saudações ao Senhor Ling. E ele fala: você e eu somos cultivadores acima da alma nascente, não precisa me chamar de Senhor. Com muito respeito, ela fala que ele era o grande mestre de Yang Kai, então, obviamente, era seu senhor. E quando ela ia dizer sobre seu relacionamento com Yang Kai, vemos alguém murmurando e vemos o gordinho pendurado em nosso prota falando: você estava escondendo um grande segredo? Como todas as lindas mulheres se apaixonam por você? Nos conte seu segredo. Nosso prota fala pra ela: ei, não diga algo que cause um mal entendido. E vemos ela brincando: oh!
Sombrio, nosso prota questiona, o que é exatamente tudo isso? E ela repete a pergunta falando, o que é exatamente tudo isso? Ora, é exatamente o que você viu. Nosso prota reformula sua pergunta falando, mas por que o território do mal resolveu atacar assim do nada, usando todas suas forças? Ela fala que tudo isso era porque nosso prota criou uma grande oportunidade para o Lorde do Mal, e não tem como colocar a culpa nos outros. Nosso prota questiona, você está falando da competição da herança? E ela diz, correto. Durante a competição da herança, por sua causa, o seu lado sofreu grandes perdas e é claro que o Lorde do Mal não perderia uma oportunidade como essa de atacar enquanto estão se recuperando. Nosso meninão questiona, você acha que vão conseguir? Ela balança a cabeça falando, eu não sei se vamos conseguir ou não, mas sei que baseado na cultivação atual do Lorde do Mal, ninguém das 8 grandes famílias vai conseguir pará-lo. Nosso prota questiona se ele realmente era tão forte assim, e o tesoureiro Meng fala que ele era o primeiro a alcançar o auge desse mundo. A rainha sedutora fala que além disso, as 8 grandes famílias não são unidas, e a capital central é muito grande. As 8 grandes famílias estão ocupando cada um dos cantos da capital. Se a Terra Sagrada fizer um ataque centrado em uma família, você acha que as outras vão correndo ajudar? E nosso prota sorrindo questiona, o território do mal não é tão sólido como o ferro, é? Ela fala, Yang Kai, você não deveria ficar tão otimista com a situação. E ele questiona, todos vocês estão dispostos a serem usados por ele? Sem graça ela vira o rosto falando, mesmo se não estivermos dispostos, não tem como resistir, deixando nosso prota sombrio sem palavras. Nosso prota fala, fique aqui comigo, nesse lugar Yang Bai não conseguirá fazer nada contra você. E ela diz, se eu ficar aqui, eu realmente estarei segura, mas e todo o meu povo da cidade da fragrância? Deixando Bilo sem palavras. O gordinho, nosso prota e seu primo estava sem graça, enquanto ela fala, você precisa sair e encontrar um lugar seguro para ficar, ou permanecer escondido aqui, só assim você estará seguro. Então, partindo, ela fala, Bilo, vamos, deixa do nosso prota e seu mestre para trás, que questiona, não vai sair? E nosso prota sem graça questiona, para onde eu iria? Ling Taishu fala, se você não vai sair, então fique, mas o poder dos seus aliados precisa ser aumentado rapidamente, deixando nosso prota sem palavras pensando. Sorrindo, ele fala, como esse é o caso, então está na hora de cultivar, e fala, Senhor Li, chamando a atenção do velho das Ilhas Sem Fim. Se curvando educadamente, ele fala, eu prometo que vou devolver os tesouros sagrados de sua seita, mas durante esse momento só posso pedir que espere por aqui antes de voltar para as Ilhas Sem Fim, fazendo o velho concordar. Nessa hora ele tira uma caixa falando, e o Xion tem creme Myriad Drug dentro desse recipiente, distribua entre todos os guerreiros de sangue que estão aqui, e ela agradece feliz falando, muito obrigado jovem lorde. Enquanto vemos uma grande destruição por toda a cidade da guerra, no outro dia, Ingjiu retornou da capital central, dando as notícias que a família Gon sofreu muitas perdas e quase foi destruída. As outras 6 famílias enviaram reforços para se juntar à família Kang e ajudá-los a enfrentar o território do mal. Quando ele saiu da capital, os 2 lados estavam se confrontando, mas ainda não tinham feito nenhum grande movimento, então não sabe como as coisas estão agora. Nosso prota se vira questionando, qual é a situação da família Yang? Ele responde que por enquanto a família Yang estava bem. O território do mal não atacou o Portão Sul, então a família Yang ainda não se moveu. O pai e a mãe do nosso prota estavam seguros, a família não os enviou para a batalha, e nosso prota feliz fala que era bom ouvir isso. E questiona por que ele não trouxe os 2 juntos. Seu guarda fala, a capital central não está ciente sobre a situação na cidade da guerra, mas o quarto ancião e a senhorita estão muito preocupados com sua segurança. Nosso proto conforta falando que foi um bom trabalho, agora ele deveria voltar a descansar e aproveitar e pegar um pouco de creme Myriad Drug. E seu guarda agradece nosso prota, que simplesmente fala, disponha, tá tudo de boa, fião. Nosso prota sorri, falando que agora ele iria escrever uma carta para sua mãe para pedir sua águia dourada para entregar. Assim ela vai saber que estava segura e ficará tranquila. Quanto à personalidade de seu pai, ele não vai sair da família Yang durante esse tempo de dificuldade. E então, em seu quarto, vemos ele cultivando com aqueles caldeirãozinho que ele conseguiu do livro negro, e já dentro do seu mar de conhecimento, ele vê a Lotus com aquele olho. Estava tudo bem calmo, enquanto ele olha para aquela bola de energia do ancião que morreu. Ele pensa que essa grande quantidade de energia não é só poderosa e pura, mas também contém alguns fragmentos de lei. Esses fragmentos de lei deveriam pertencer ao grande ancião da família Ye e devem ser o conhecimento sobre o dom marcial que ele acumulou durante seus anos. Será que ele consegue absorver isso ou não? E vemos nosso prota se concentrando na bola de energia e como se fosse um núcleo de um átomo, toda aquela energia densa circulava em torno dele. Nessa hora, como se algo tivesse rompido, ele avança 2 camadas quando a energia começa a sobrepor todo o seu corpo. E contempla se matar mais alguns mestres acima da alma nascente e absorver toda a sua energia espiritual. E sorrindo, ele olha para seu olho e para Lotus.
Essa coisa deve ser algum tipo de artefato de alma. Esse olho dourado, pelo jeito, não é mais fraco que o palácio celestial do tesoureiro Meng. Sendo capaz de matar um mestre acima da alma nascente, esse artefato está definitivamente acima da classe Mistérios. Algum tempo depois, na mansão do nosso prota, vemos várias pessoas em um lago. Um figurante fala, essa é a piscina feita pela jovem senhorita Xion do pavilhão celestial? O outro responde sobre os rumores que seus efeitos são melhores do que o lago da transformação dragônica da família Yang. Tem o efeito de limpar todo o corpo. Não importa se sua aptidão seja horrível, portanto que consiga ficar por alguns dias, seu corpo ficará sem impurezas. E alguém ao seu lado chega dizendo, não são rumores, é realmente melhor. E vemos um cara confiante falando, apenas entre e fique alguns dias, logo vai sentir todas as impurezas do seu corpo serem eliminadas. E completa dizendo que amanhã terá outras piscinas. Então vemos o pavor dos figurantes gritando, ei, nós seremos os próximos a entrar! Aquele pessoal da cidade de Tianhuan são os idiotas por terem ido embora! Eles são muito idiotas, não só estão perdendo uma grande oportunidade, como já devem estar mortos! O dia estava lindo, enquanto vemos nosso prota se espreguiçando. Ele caminha falando, finalmente, ainda não consegui absorver o solitário ouro dourado. Parece que o meu estado atual vai ser impossível conseguir, e alguém fala, Yang Kai, vem aqui! Vemos que era loirinho uma sacada e ele chega ao seu lado questionando, o que aconteceu? Ela fala, olhe lá embaixo e vemos 2 lagos. Nosso prota questiona, o que é isso tudo? Sorrindo ela fala, pergunte para sua irmã mais velha, foi ela quem criou isso? Só sei que isso é extraordinário. E sem graça nosso prota questiona, irmã mais velha, o que aconteceu? Toda lindinha ela fala sem graça, você não me deu um monte de miriade de drug líquida? Os alquimistas não usam tanto assim, então eu decidi usar para ajudar os seus aliados a melhorar sua aptidão. Em dúvida, nosso prota questiona, como você fez isso? Ela fala, pense na pessoa como se fossem pílulas. E nosso prota murmura, pensar nas pessoas como se fossem pílulas? Sorrindo ela fala, foi um método que eu encontrei no arranjo espiritual que você me deu. Nosso prota chega pertinho dela falando, irmã mais velha, vai ter algum efeito colateral? E sorrindo ela fala, não, mas mesmo se funcionar de forma rápida e possa ajudar as pessoas a alcançar algumas camadas mais rapidamente, ainda é melhor usar a miriade drúgida líquida por um longo tempo. Nosso prota fala que isso era o suficiente. Que o Himeng fala que a sociedade sanguínea já estava cultivando na piscina por 2 dias. A cada 3 dias o grupo de pessoas que vai utilizar muda. Esses 3 dias é o tempo ideal, mais do que isso se torna inútil. O gordinho irritado fala, bem, se não fosse pelo meu pai, todas as pessoas que eu recrutei ainda estariam aqui, e também conseguiriam se beneficiar dessa oportunidade. E que o Himeng fala, concordo, se não fosse pelo meu pai, a família Chuva de Outono da minha família Kyu também estaria se beneficiando. Totalmente irritado ele fala, o meu velho é muito cruel e não combina mais com a posição de patriarca da família. Nosso prota fala, vocês não precisam ficar esperando aqui, pode fazer o que precisam fazer, só precisamos manter algumas pessoas aqui para deixar as coisas em ordem, e lembrem-se de ir ao meu quarto hoje à noite, tem algo para lhe dar? E que o Himeng questiona, pelo menos você ainda tem alguma consciência, pelo contrário, nunca teríamos sido tão leais a você, assim como somos hoje. Lá de baixo vemos o ancião da ilha sem fim gritando, jovem mestre Yang, jovem mestre Yang, e nosso prota falando, Senhor Li, suba aqui para conversarmos. O velho chega ao seu lado e depois fala, jovem mestre Yang, fazia tempo que não te via. E nosso prota questiona, hã? Quanto tempo? O velho fala, se passou mais de 1 mês. E sem graça nosso prota fala, tudo isso? E que o Himeng irritado questiona, o que você acha? Nosso garotão fala, Senhor Li está preocupado com os tesouros sagrados, então não precisa se preocupar. Como eu lhe dei minha palavra, assim que resolvemos esse momento de perigo, eu vou devolver todos os tesouros. O velhote diz que não veio falar sobre os tesouros. E nosso prota questiona, então sobre o que seria? O velhote, sem graça, diz, eu estava me perguntando, bem, será que o jovem mestre Yang deixaria o pessoal das Ilhas Sem Fim usarem o banho medicinal? Nosso prota se vira para sua futura esposa questionando, a utilização desse banho medicinal tem algum benefício para os mestres da alma nascente? E ela fala, sim, tem alguns benefícios, mas é inútil para alguém acima da alma nascente. O velhote fala, esse velho mestre não precisa, eu não quero usar. E nosso prota questiona, sobre os materiais, sobrou alguma coisa? E ela fala, sim. E nosso prota, deixando o velhote feliz, fala, ótimo, então providencie que nossos hóspedes da Ilha Sem Fim possam utilizar. Que o Himeng fala, Senhor Li, os cultivadores da Ilha Sem Fim estão marcados para entrar no último lote. Mas, não se preocupe, mesmo sendo o último lote, a qualidade do banho medicinal não será diferente. E o velhote agradece pela generosidade do nosso prota, que fala, não precisa ser tão educado. A partir de agora, todos nós somos uma grande família. Sobre os benefícios, todos vão receber.
fazendo o velhote rir sem graça e pensar, parece que vai ser um pouco vergonhoso quando chegar o momento de pedir novamente para o jovem mestre o selo da seita da Suprema Solidão. Esse capítulo começa com um lindo salão banhado pela luz do sol, e lá dentro o capirotinho ruivo Ling Taichu e o tesoureiro Meng discutindo alguma coisa. Ling Taichu era o mais controlado deles enquanto bebia, e nessa hora nosso prota chega falando, senhores, parece que estão cheios de energia. O capirotinho fala, jovem mestre, você conseguiu avançar de novo. Nosso prota se senta falando, capirotinho velho, você já rompeu para cima da alma nascente? Sorrindo ele fala, com um presente tão precioso do jovem mestre, esse velho servo conseguiu romper com facilidade. E o tesoureiro Meng questiona, o que trouxe você aqui? Nosso prota questiona, tesoureiro Meng, me lembro de você ter dito que a força do Lorde do Mal, Yang Bai, estava no auge desse mundo. E o velhote responde que sim. Intrigado, nosso prota fala, mesmo depois de você liberar o seu selo, ainda não será capaz de enfrentar ele? E o velhote fala que em termos de força, ainda estará um pouco mais fraco. Nosso prota mais sério fala que gostaria de saber que tipo de domínio Yang Bai alcançou. Afinal, ele notou que acima da alma nascente era muito diferente comparado aos outros domínios. E contempla estar acima da alma nascente. Que tipo de domínio é esse? Deixando o Ling Taichu e o tesoureiro Meng bem como o capirotinho sem palavras. O tesoureiro Meng, suspirando, fala que nunca pensou em explicar tão cedo sobre esse domínio, pois quanto mais você souber, maior será o impacto no seu desenvolvimento futuro. Deixando nosso prota sério que questiona, você tem medo de que eu me perca em meu caminho querendo me tornar mais forte? E o tesoureiro Meng fica sombrio e fala, não, eu tenho medo que você fique desanimado, assustando nosso prota. As pessoas comuns desse mundo chamam esse domínio acima de alma nascente, isso porque nenhum deles entende de verdade que tipo de domínio era esse. Mas a verdade é que esse domínio não é chamado de acima de alma nascente, é apenas um título dado aos mestres que atingiram o auge do poder desse mundo. Mas a verdade é que o nome desse domínio, o domínio de quem superou a alma nascente, é chamado de domínio da transcendência. Quando alguém alcança esse domínio, não são mais considerados como meros mortais. Conseguir alcançá-lo significa se livrar dos limites desse mundo. Para aqueles que alcançaram o domínio de transcendência, qualquer pessoa que esteja na alma nascente é considerado pessoas comuns. Se cultivadores que estejam no domínio da alma nascente ou abaixo enfrentarem alguém no domínio de transcendência, serão mortos sem conseguir revidar. Todos os mestres acima da alma nascente que você encontrou até esse dia são todos cultivadores do domínio da transcendência. A divisão de poder nesse domínio não é tão detalhada como nos outros domínios. E nosso prota, com sua dúvida despertada, questiona, como é dividido então o domínio da transcendência? O velho fala que é dividido em apenas 3 ordens. Aqueles 8 anciões do Templo do Selo eram cultivadores na primeira ordem no domínio da transcendência, ou transcendência de primeira ordem. Em todo o mundo, cerca de 90% dos mais fortes no domínio da transcendência estão travados sem conseguir avançar. Isso porque a sua compreensão sobre o dão marcial e o caminho celestial são apenas limitados. Por causa disso, seu cultivo para nesse ponto sem evoluir. Com a imagem do velhote da seita do Mar Sem Fim ao fundo, o tesoureiro Meng fala que ele provavelmente alcançou o auge da primeira ordem, mas sem alguém para guiá-lo nunca vai conseguir alcançar a segunda ordem. E nosso prota pergunta sobre ele, o capirotinho e Ling Taichu. O tesoureiro Meng bufando fala, o capirotinho velho rompeu recentemente, então ele é apenas primeira ordem comum. Mas com sua base e experiência, ele não vai ficar travado quando for romper no futuro. O irmão Ling rompeu há um mês atrás e estava no auge da primeira ordem, mas agora ele já avançou para a segunda ordem, e este velho mestre, depois de quebrar o selo, meu limite deve ser provavelmente transcendente de segunda ordem. E nosso prota pergunta o nível dos 6 grandes reis do mal e do Lorde Yang Bai. O velhote fala que tirando a rainha sedutora, todos os outros reis do mal são transcendentes de segunda ordem. Afinal, ela ainda é jovem e ter alcançado esse nível de cultivo já é assustador. Nosso prota explica que ela tinha um corpo especial e tinha herdado boa parte do cultivo de sua mãe, e o velhote fala que isso explica seu rápido avanço. Já o Lorde do Mal, Yang Bai, nosso prota deve ser capaz de adivinhar a sua base de cultivo, não? Assustado, nosso prota questiona, transcendente de terceira ordem? E o velhote fala que era correto. Nesse mundo, ele é o único que conseguiu se tornar um transcendente de terceira ordem. E questiona se agora nosso prota era capaz de entender, que fala sim, e questiona as probabilidades de vitória da capital central, e balançando a cabeça o velhote fala que ainda não sabe. Baseado na atual situação, não tem como prever como será o desfecho dessa batalha. Nosso prota abaixa a cabeça suspirando, e o velhote questiona, é por isso que esse velho mestre não queria te contar os segredos sobre o reino da transcendência. E estava preocupado que você ficasse desanimado se soubesse que a sua verdadeira força é insignificante, só que nessa hora,
Nosso prota sobre uma nova luz questiona: desanimado? Na verdade, eu finalmente sinto como se eu tivesse um verdadeiro objetivo de vida agora, assustando o velhote Meng e Ling Taichu. Um mês depois, após 3 meses cultivando com a ajuda do creme Myriad Drug, os guerreiros de sangue de Yang Kai romperam para o domínio da transcendência. Enquanto nosso prota caminhava, o velhote da Ilha do Mar Sem Fim contempla: esse lorde da família Yang conhece algum método para fazer os mestres que o seguem alcançar o domínio acima da alma nascente? Os guerreiros de sangue que conseguiram romper foram chamados pelo tesoureiro Meng. Eles receberam uma enorme quantidade de conhecimento e compreensão sobre o domínio da transcendência. Os outros cultivadores da mansão também tiveram um progresso muito rápido. Shanqin Luo, a rainha sedutora, que ainda estava com a missão de monitorar a mansão enquanto fornece uma variedade de informações precisas e atualizadas para Yang Kai, informa que o exército do território da Nuvem Cinzenta começou seu ataque na capital central. Através do território da família Gan, após destruir a família Gan, começaram a expandir e atacar as outras famílias, dizimando completamente elas, e vemos a sombra do Lorde do Mal. A família Meng e a família Kang e a família Qiu tiveram que se retirar das suas terras que viveram por tantos anos. E vemos os figurantes se afugentando, gritando em pânico, saindo de seu território para procurar refúgio em outras famílias. Em 3 meses e meio, a capital central sucumbiu, e vemos a rainha sedutora avisando que as 8 grandes famílias emitiram comando de recrutamento para toda a grande dinastia Han. Eles pediram para as outras famílias e seitas que enviassem reforços para a capital central para poder lutar contra os invasores. De fato, essa é a segunda vez que eles emitiram comando de recrutamento, mas dessa vez haviam poucos que puderam responder. Nosso prota sentado fala que as 8 grandes famílias representam o auge do poder por todos esses 100 anos. Agora, o território do mal da Nuvem Cinzenta está lutando em igualdade contra eles. Nenhuma família ousaria mandar os mais fortes para ajudar as 8 grandes famílias, pois sabem que ao fazer isso, seria o mesmo que os enviar para o sacrifício. E a rainha sedutora questiona se ele estava preocupado com a família Yang, deixando ele sem palavras, que questiona: por que eu ficaria preocupado? Já 2 dias depois, vemos ele meditando com sua noiva e cultivando a arte prazerosa. Os dois estavam muito concentrados, e então vemos uma energia explodindo dos seus corpos, quando lá fora, essa energia se transforma em um dragão gigantesco, seguido por uma fênix azulada. Os dois continuavam seriamente meditando, enquanto lá fora, o dragão e a fênix podiam ser vistos no céu. Os figurantes apontavam, os outros falavam: já viu isso em algum lugar? E o tesoureiro Ming assistia isso sem palavras, e falava: ver um dragão e uma fênix são sinal de prosperidade, e Ling Taichu sorria muito. Vemos a sedutora rainha e Biluo em seu lado. Ela fala: Biluo, se eu disser que isso é algo que aquele maldito está fazendo, você acreditaria em mim? E ela fala: rainha, se realmente é isso que você quer, então tudo que precisa fazer é trair a terra sagrada. Enquanto ficar dentro da barreira, o Lorde do Mal não conseguirá fazer nada contra você. E ela fala: eu não posso fazer isso. Não é por medo do Lorde do Mal, mas sim porque não quero que ele se machuque. Biluo, sem entender, questiona: ele se machucar? A rainha fala: quanto mais perto eu fico dele, mais rápido ele vai morrer. E Biluo fala: não estou entendendo. E a rainha resoluta fala que era normal ela não entender. Afinal, esse é o destino de sua linhagem como sedutora rainha do mal. Era o seu destino. Vemos nosso prota despertando junto com sua noiva. Agora ele estava na 4ª camada da alma nascente e ela estava na 5ª camada da alma nascente. A arte prazerosa da unificação do Yin e Yang estava finalmente na sua 3ª etapa, e nessa hora nosso prota fala: oh, quase me esqueci sobre isso, retirando algo. Su Yan questiona: isso é... E nosso prota a lembra do Ginseng Yin Yang que ele conseguiu dentro da Dungeon Legado. O capiroto velho disse que no momento que um homem e uma mulher alcançar o ponto onde seu coração e alma estão unidos, esse tesouro espiritual fará o resto do trabalho. E fala que esse era o momento que iria mostrar seus efeitos, e ela toda linda fala: oh, eu me lembro desse ginseng. Sem graça, nosso prota questiona: mas como devemos usar isso? E ela fala: será que cada um de nós terá que comer uma metade dele? Mas ele fala que esse ginseng já ultrapassou o reino de uma erva espiritual e estava próximo de se tornar uma forma de vida com autoconsciência. Será certo mesmo fazer isso? Vemos a raiz toda feliz, emitindo muita energia, e nosso prota questiona: o quê? Enquanto ela voava ao redor deles, e vemos ela criando tipo um mini vórtex em torno deles de energia. Nosso prota fala: minha habilidade secreta está circulando rapidamente dentro do meu corpo, sem eu estar controlando. E Su Yan também, toda coradinha, fala que isso parece como se fosse seu filho. Nosso prota encara, chega pertinho falando: você gostaria de ter um? Deixando ela toda sem graça, e então ele a beija, cai por cima dela e vemos a sombra dos dois.
Só que nessa hora, enquanto eles iam partir pro fight, alguém grita: seja obediente e se renda a mim, mulher do mal! Nosso prota se assusta e percebe que tem um novo grupo do lado de fora da mansão. Ele parte a toda velocidade, falando que vai dar uma olhada nisso, e Suyan manda ele ter cuidado. Tadinha, mano, ficou toda atiçadinha e agora ele vai ter que resolver problemas. Só problema na vida do homem, tadinho. Lá fora vemos um grupo na frente do pavilhão do nosso prota. Os figurantes olhavam pra cima vendo 4 sombras. 3 velhos cercavam a rainha sedutora, bem como sua serva Biluo. Parecia que ela estava encurralada. Um dos velhos com raiva fala: mulher do mal, seja obediente e se renda, só assim pouparemos a sua vida. Biluo, chorando, fala: rainha, eu sinto muito, estou apenas te atrapalhando. E ela pede que a garota não fale bobagens e não baixe sua guarda, e o outro figurante fala: nunca imaginei que encontraria a famosa rainha do mal aqui, é realmente a minha sorte. O velho conhecido nosso da família Luco, nosso prota, roubou a cama de jade dele e fala: queridos irmãos, tenham muito cuidado para não matá-las, elas podem ser utilizadas como moeda de troca com o Lorde do Mal, e o figurante ao seu lado sorrindo fala que ela não morreria tão facilmente. Essa mulher do mal tem habilidades muito poderosas, e vemos Biluo falando rainha, chamando a atenção dela, e então parte para o ataque gritando: não se preocupe comigo! Fazendo a rainha gritar por ela, partindo para o ataque em direção ao figurante que sorria, falando: essa idiota está se oferecendo para morrer primeiro, e simplesmente faz um ataque, eu acho que matando ela, mano. Alguém vai morrer facinho, velho. Enquanto Biluo caía meio que sem vida depois do ataque, vemos os figurantes abaixo gritando: peguem ela! E o outro fala: sim! Só que nessa hora, uma sombra saindo da mansão do nosso prota aparece, e era ele como um herói segurando ela em seu colo. Ele pousa quando o figurante vem pra cima dele, se assustando, percebendo quem era, e então ele para e encara nosso prota. Os 3 velhotes encaravam ele sério, com o velhote da família Lu pensando: jovem mestre Yang. O figurante grita: quem é você? E o velhote da família Lu chega: pare! Nosso prota questiona: Senhor Lu? A rainha do mal chega correndo questionando Biluo e pergunta como ela está. Nosso prota sorri falando para ela ficar tranquila que a vida dela não estava em perigo. A guarda de sangue junto com a loirinha chega questionando: jovem lorde, o que aconteceu? Nosso prota diz que ela veio no momento certo e pede que leve ela para cuidar de seus ferimentos, e sua guarda fala: deixe comigo. Os figurantes em choque veem isso falando: ainda tem uma mansão perfeitamente intacta aqui? Não apenas isso, parece que tem muitos mestres aqui dentro. E grita: ei, vocês todos! E o grande mestre da família Lu fala: está tudo bem, se acalmem. Que o Himeng fala: Luxi, por que você veio aqui? E ele conta que sua família recebeu a ordem de recrutamento das 8 grandes famílias, mandando ele ir imediatamente à capital central para ajudar. Só que no caminho, eles tiveram uma visão estranha e quando pararam para investigar, ele nunca imaginou que encontraria a rainha do mal por ali, encarando a delicinha. Que o Himeng sem graça fala: ah, então foi isso que aconteceu. E questiona quem eram os 2 atrás dele, e o velhote apontando fala que esse era o ancião Huo Xiang da família Huo, e o outro era Jingze do Palácio Radiante. Ambos estavam viajando junto com ele para a capital central, e vemos o figurante encarando eles. Ao olhar para o nosso prota e a rainha do mal, ele pensa: as 8 grandes famílias fizeram de tudo para culpar Yang Kai, dizendo que ele estava conspirando com o mal. Nunca imaginei que esses rumores fossem verdade. O velho Lu questiona: jovem senhorita Kyu, por que você está aqui? E ela respondendo o óbvio, fala que estava se protegendo ali. Os 2 ao lado dele assustados falam: refugiando? E ela responde: sim, estou me refugiando aqui. O cara fala: jovem senhorita Kyu, este lugar não é a base do território da Nuvem Cinzenta? Que tipo de refúgio pode ter conseguido aqui? Cruzando os braços ela fala: por que o ancião Huang está dizendo algo desse tipo? Ele fala: um rei do mal do território da Nuvem Cinzenta e o Lorde Traidor da família Yang que estão conspirando com o mal. Jovem senhorita Kyu, você ainda é tão jovem e ingênua, e vemos nosso prota sem palavras e a rainha sedutora com a cara fechada. O figurante fala para ela não deixar ser enganada por esse verme maligno, ou vai se arrepender pelo resto da sua vida, fazendo ela sorrir disso encarando nosso prota. Ela agradece pela preocupação do ancião, mas ela sabe muito bem o que estava fazendo nosso prota encarar ela ao ser debochado sem entender a situação, e os 2 anciãos ficam com raiva encarando ela. Um deles balança a cabeça falando: parece que a jovem senhorita Kyu não está confusa sobre Yang Kai. O ancião da família Lu fala: ancião Huang, não se deve acreditar nos rumores. Talvez seja tudo um mal entendido, fazendo os 2 se assustar. Ele fala: eu já negociei com esse mestre jovem Yang antes, e esse velho mestre pode te garantir que ele não é uma pessoa cruel, mesmo que ele seja um pouco imprevisível, olhando para nosso prota de rabo de olho que falava: hehehe, o senhor Lu é muito educado. O figurante fala: ótimo, já que o ancião Lu está dizendo, vou acreditar nas palavras ditas, mas
Como você explica o que estamos vendo agora, olhando para nosso prota ao lado da rainha? Sorrindo, nosso prota fala, porque eu deveria explicar tudo pra você? Você não estava indo para a capital central? Então decidiu parar para criar uma bagunça para se atrasar, deixando os dois irritados. Você não deveria estar preocupado com o fato das 8 grandes famílias estar usando você e seus discípulos como peão de sacrifício? Fazendo o carinha ficar tão irritado que até chorava gritando seu! E o velhote da família Lu, assustado, grita, irmão Huang, não seja impossível! Irritado, nosso prota cruza seus braços falando, você acha que pode usar ela como moeda de troca? E o grande ancião Lu fala, irmão Huang, acalme-se. O figurante fala, como o jovem mestre Yang não quer explicar, que seja. Portanto que você queira matar essa rainha do mal, vou acreditar que você e o território do mal não estão conspirando. Fazendo nosso prota sorrir como se tivesse ouvido a maior piada dizendo, você é um idiota? Desde quando que você diz importa alguma coisa? E o figurante balança a cabeça irritada falando, tem razão, irmão Lu, você ainda tem algo a dizer? Deixando o velhote Lu sem palavras, que balança a cabeça suspirando. O figurante apontando para a rainha fala, irmão Lu, irmão Jiang, o território do mal da nuvem cinzenta é uma peste nesse mundo. Agora que essa rainha do mal apareceu na nossa frente, não podemos ficar parados sem fazer nada. O ancião da família Lu, assustado, pressentindo o perigo e o caos, fala, irmão Huang, o que está planejando fazer? E o figurante irritado fala, o que eu estou planejando? É óbvio que vou limpar esse lugar, capturando essa rainha e o lixo da família Yang que teve a coragem de conspirar com o território do mal, e então levá-los até as 8 grandes famílias da capital central para que eles cuidem deles. O ancião assustado fala, irmão Huang, não seja impossível, devemos pensar sobre esse assunto mais cuidadosamente. E nosso prota se divertia muito. O figurante olhando para o velho fala, irmão Lu, não sei o que está te preocupando tanto, as suas preocupações são injustificadas. Se nós capturarmos o traidor da família Yang e a rainha do mal, será uma grande conquista. Você está realmente disposto a deixar uma oportunidade como essa escapar pelos seus dedos? Irmão Jiang, qual é a sua opinião sobre isso? E o figurante ao seu lado prontinho para morrer rápido fala, é óbvio que eu concordo com o irmão Huang. O carinha ouvindo isso sorri muito falando, o irmão Jiang escolheu bem, já que o irmão Lu não quer participar, os créditos por essa vitória será dividido em igualdade entre nós dois. E o carinha ao seu lado fala, concordo plenamente. E que o Himeng, tentando os acalmar, fala, senhores, por que precisam ser tão agressivos? O cara fala, jovem senhorita Kyo, você está sendo enganada por esse traidor. Não precisa se preocupar em falar por ele. Mas você pode ficar tranquila, não vamos fazer nada contra você. E ela debochando dele fala, vocês não têm esse tipo de habilidade, mano. Seus figurantezinhos, para por favor, para com isso. E então, olhando para o nosso prota sério, fala, se continuarem insistindo, é uma pena, mas não vão conseguir fugir mesmo se tentarem. O carinha sombrio fala, não vamos conseguir fugir? Hahaha, nunca planejamos fugir. E nosso prota fala que o Himeng para trás. E ela ainda tenta falar Yang cai. E ele diz sombrio, não vou tomar a iniciativa de atacar. Mas se eles continuarem com o desejo de serem mortos, vou garantir que isso aconteça, deixando o figurante irritado que grita, seu maldito! Irmão Lu, vou te perguntar uma última vez, vai se juntar ou não? Senão esse mérito vai pertencer apenas a mim e ao irmão Jin Yang. Sua família Lu não vai receber nada, e vemos o velhote Lu simplesmente suspirando e dando as costas para ele, fazendo ele bufar irritado. Ele grita apontando para seus subordinados, discípulos da família Huang e do Palácio Radiante, sigam minha liderança, vamos capturar essa rainha do mal e o lixo da família Yang. Qualquer outra pessoa além da senhorita Kyo que tiver coragem de resistir pode matar todos. Sorrindo ele fala, irmão Jin Yang, vamos pegá-lo, e parte pra cima sorrindo. Pobre coitado, mano, mais um figurante que vai ser passado no cerol. Enquanto eles gritavam, tome isso, vemos os 2 guerreiros de sangue do nosso prota aparecendo como fantasmas. E nosso prota sério fala, não é como se eu não tivesse dado uma chance a eles. Mas no final, eles ainda escolheram esse caminho, e vemos os 2 sendo mandados longe pelos golpes dos guardas, gemendo de dor e cuspindo sangue. Os figurantes gritam, apenas 2 guerreiros de sangue, nós estamos em maior número! E nosso prota, como se não fosse nada, só fala, matem todos eles, não precisa ter misericórdia de nenhum. Nessa hora, da mansão do nosso prota, vários guerreiros de sangue surgem como se fosse mato, fi. O grande mestre Lu, assustado, questiona, o quê? Tem 9 guerreiros de sangue, como isso é possível? E vemos um massacre unilateral, quando os guerreiros de sangue matavam todos, deixando ele totalmente em pânico, sem palavras, gaguejando. Nessa hora, todo mal desenhado, esmagado no chão, o figurante Huang lá tossia, cuspindo sangue, tentando curar seus ferimentos, e quando olha pra cima, Tu Feng e o outro guerreiro de sangue, como se fosse a própria morte, encarava ele totalmente com sede de sangue, fi.
O velhote da família Lu chega gritando: Jovem Mestre Yang, por favor, tenha misericórdia! Eles ainda são importantes forças para combater o território do mal! E a loirinha fala: Yang cai! Nessa hora, Tu Feng fala: Jovem Lorde, o que vocês querem fazer com eles? E vemos que os dois vermes aproveitou esta chance para desaparecer. Tu Feng irritado fala: Maldição, eles correram! Será que o Jovem Lorde quer que nós persigamos ele? E o velhote Lu fala: Jovem Mestre Yang, por favor, tenha misericórdia! E nosso prota só encarava isso sem palavras, canalizando muita energia, e vemos que naquele momento uma enorme força de sucção vinha de dentro de seu mar de conhecimento, e nosso prota flutuava lá falando: esse lugar está cheio de energia espiritual dos mestres da alma nascente que foram mortos. Esse olho dourado já absorveu tudo isso. E então vemos alguém gritando: Yang Kai, Jovem Lorde, Jovem Lorde! E ele acordando lá fora com o Tu Feng falando: Jovem Lorde! Nosso prota encara os corpos sem palavra e fala: limpe todos esses corpos, estamos voltando. E vemos o velhote Lu falando: Jovem Mestre Yang, por favor, espere. Nosso prota se vira falando: Senhor Lu, gostaria de dialogar comigo? Ele fala: eu não ousaria fazer isso, mas Jovem Mestre Yang, como você planeja cuidar desse assunto? Nosso prota, sem entender, questiona: cuidar de qual assunto? Ele fala: sobre ter matado todas essas pessoas? Sorrindo, nosso prota fala: o quê? O Senhor Lu quer se vingar por ele? O velho fala: Jovem Mestre Yang, por favor, não brinque comigo. Só quero dizer que dessa vez, bem, minha família Lu viajou até aqui junto com a família Huang e o Palácio Radiante. Mas agora que esse tipo de situação aconteceu, as 8 grandes famílias, bem, vão investigar. Nosso prota caminhando fala: Senhor Lu, deixe-me te perguntar alguma coisa. O que aconteceu aqui foi culpa minha? Frente a frente com o velho, que sem graça fala: não, claro que não. Até que enfim vemos um figurante que sabe seu lugar, mano. Mas é isso, fica aí com a lista de domínios que já apareceu, e pra todo mundo que tava reclamando que já tinha aparecido o domínio acima da alma nascente, tá aí agora, eu expliquei. É porque antes não tinha um nome fixo, é o domínio da transcendência. Fica aí também com o nível e o rank das pílulas, os físicos especiais, porque eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, um ótimo começo de semana pra todo mundo. Deixa seu like aí se você gostou desse vídeo. Se inscreve no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Comenta o que você vem achando aí. E se puder fazer aquele apoio, o link para contribuição fica no comentário fixado, na descrição do vídeo. E esse QR Code do lado esquerdo, qualquer valor ajuda muito, vocês não têm noção. Eu só tenho a agradecer ao apoio de todos vocês. Um beijo e até amanhã.